Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, que iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Uma oportunidade muito abençoada que Deus nos dá, de nos encontrarmos para meditar sua palavra, para rezar, para poder colocar nosso coração no coração do Pai das Misericórdias e assim viver no nosso dia a dia como seus filhos, como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, sexta-feira que normalmente nós recordamos o mistério do amor do Sagrado Coração de Jesus. No entanto, sendo hoje dia 2 de outubro, é dia em que a Igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda. As Sagradas Escrituras, elas nos testemunham essa presença desses seres celestiais, os anjos, que a serviço da vontade de Deus, a serviço do projeto salvífico de Deus, se colocam os anjos da guarda para nos acompanhar. Se colocam neste serviço de amor, de modo que eles se tornam nossos companheiros de estrada, de peregrinação, de modo que assim possamos, no dia a dia, perseverar no seguimento de Cristo, uma vez que eles são servidores de Cristo. Uma vez que eles são servidores da palavra, da vontade de Deus, eles também nos acompanham, caminham conosco, para que nós não nos desviemos do caminho da salvação, mas perseveremos. Por isso, nós podemos juntos rezar uma oração que a Igreja reza há muito tempo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Tendo em vista que hoje a Igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda, nós vamos meditar o Evangelho do dia. É o Evangelho que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5 e depois versículo 10. Mateus 18, de 1 a 5 e depois versículo 10. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Existe uma virtude que é muito importante, uma virtude cristã que é muito importante a ser praticada, que é a virtude da humildade. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje a importância de nós testemunharmos a fé pela prática dessa virtude, a virtude da humildade. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e eles fizeram para Jesus essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde dizendo: é aquele que vive a humildade, a simplicidade das crianças. Claro, no tempo de Jesus, as crianças
do ponto de vista da sociedade, não tinham muita importância. Todos sabiam que era uma bênção de Deus procriar, era uma bênção de Deus ter filhos, mas, socialmente falando, as crianças não tinham voz, não tinham vez. E, portanto, elas simbolizavam a humildade, a necessidade de socorro, de ajuda, de proteção, de auxílio. Jesus pede que nós trilhemos este caminho. Por mais autônomos que sejamos, por mais que sejamos responsáveis por nós mesmos, não podemos, irmãos e irmãs, nos perder pelo orgulho, de modo nenhum, pela prepotência, pela arrogância. Devemos ser humildes. Humildes como as crianças, simples como as crianças, que necessitam sempre da ajuda de Deus, que necessitam sempre do socorro da graça de Deus, humildes e não arrogantes. As crianças são assistidas pelos anjos do céu. Todos nós, desde quando fomos concebidos no ventre de nossas mães, recebemos de Deus esses companheiros celestiais que nos ajudam a perseverar no caminho da salvação. Por isso nós rezamos sempre ao nosso anjo da guarda, para que ele também nos ajude a praticar a virtude da humildade, a simplicidade, de modo que, na humildade, possamos colocar os nossos dons em comum, possamos fazer de nós mesmos um dom para promover o bem na vida dos nossos semelhantes. Os anjos de Deus são servidores da vontade de Deus, são colaboradores do projeto salvífico de Deus. E por isso, como servidores, eles também, os anjos da guarda, caminham conosco para nos inspirar nessa vida de serviço, de amor fraterno, de testemunho do reino de Deus. Eles nos ajudam para que perseveremos no caminho da salvação, proclamando que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, por uma vida que testemunha humildade, simplicidade, amor fraterno. Não é a falsa humildade, mas é a humildade autêntica, verdadeira, aquela humildade que nos motiva a fazer de nós mesmos um dom para o bem dos nossos irmãos e irmãs. Invoquemos, irmãos e irmãs, o auxílio dos anjos da guarda, de modo que realmente possamos ser semelhantes às crianças, em sua simplicidade, em sua humildade, as crianças que se fazem pequenas, que estão sempre recorrendo a seus pais, pedindo toda ajuda, todo auxílio, que nós recorramos sempre ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, Senhor, abençoar esses objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que nos ajude a viver o compromisso batismal. E, sobretudo, abençoai estes irmãos e irmãs, vossos filhos e filhas, com a bênção
desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.